E aí estava toda a imprensália com o discursinho, né? Que o Trump abandonou Bolsonaro, que o Trump virou lulista, que o Trump agora vai receber a Janja com o maior carinho, tal. Mesmo ela falando todo aquele bando de baboseira que ela está acostumada. Não passou muito tempo. É porque o final de semana, né, a gente não viu muita repercussão lá dos Estados Unidos. Então veio de Raquel Landim, a Valdo da Globo News, no UOL e tal. Agora com o Bolsonaro, ele está isolado, ele está numa ilha isolado, ninguém quer saber de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. As negociatas, o tarifaço, o americano quer comer hambúrguer, então por isso tem que se rastejar o Lula. Americano se rastejar o Lula. Tá. Veio o advogado do Trump, manda uma paulada aí defendendo o Eduardo Bolsonaro. Que o Eduardo Bolsonaro estava isolado lá, mas a gente vai mostrar aqui. Aí o Elon Musk no final de semana com o Trump. O Elon Musk com o Trump. Estava brigado e tal. O Elon Musk tem um amor no Moraes e na Janja gigantesco, né? O Elon. Vou mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like. Vem fazer parte da nossa família. É notícia e informação aqui. Eu acho que a paciência deles acabou com essas imagens aqui de apenas alguns segundos. O Elon e o Trump na mesma mesa. Final de semana. Olha só. Say hi, Daddy Trump. Então eu vou fazer o seguinte. Já que o Trump tá usando, eu vou botar também, tá? De novo, adoro usar esse boné, gente. Make America Great Again. Adoro. E aí os dois aqui, eu acho que, olha, o Donald Trump, vocês sabiam dessa? Sabe a brasileira, a Flávia Magalhães, essa querida brasileira que foi injustiçada por Alexandre de Moraes? O Elon Musk está pagando os advogados dela. Ela é cidadã americana, brasileira, naturalizada americana, que o Moraes mandou prender. Olha só o clima, vocês estão vendo o clima aí, tá? E aí cai um pouco todo canal que eu estava vendo nas redes, né? Que o Bolsonaro, que agora ele está perigoso aí, perder tudo, que o Brasil inteiro isolou. Isso foi jogada desses perversos aí. Deixar Bolsonaro preso injustamente, que era para ele estar solto. É Bolsonaro solto, era para ele estar solto. Por quê? Aí você só vê o Lula e a imprensa dando todo, né, o suporte. Por quê? A gente que banca esses famigerados, nós que estamos bancando esse bando de picareta para mentir barbaramente. Mas nós estamos aqui. Tem muitos influencers aqui, muito bom para mostrar a verdade. Fora o pessoal que está lá nos Estados Unidos que vem fazendo um trabalho primoroso. E aí nessa todas aí, né? Olha aqui o advogado do presidente Trump, o Moraes, diz que Eduardo dificulta a notificação e mandou publicar o processo dele lá no edital. Tem a tal da carta rogatória, que é o que tem que ser feito quando uma outra pessoa está num outro país. O Moraes tinha que mandar uma carta lá para os Estados Unidos, tal, conforme os processos, direito. Eu não sou advogado, mas é mais ou menos assim. Aí o Moraes já foi lá e colocou em edital, né, o processo do Eduardo e do Paulo Figueiredo, ao invés de mandar uma intimação. Ou seja, é que é para poder dar aceleração no processo. O Moraes faz tudo isso aí. Não tem mais direito aqui no Brasil. O Estado Democrático de Direito morreu, né? Mas eles fazem tudo isso aí para poder acelerar as coisas e mandar mais maldade lá para o Eduardo, né? Ministro afirma que deputado se mantém no exterior para reiterar prática criminosa e evitar responsabilização. Moraes, com todo respeito, mas manda também edital para aqueles que foram quando o Lula estava preso. E a gente nunca viu isso. E lulista, né? Vários deputados, todos eles ali, falando que o STF tinha que fechar, José Dirceu, Vadir Ramos, toda essa turmalha aí. O advogado do Trump imediatamente mandou recado. Olha, quer ver? Vamos ver o horário. Era 2 horas da tarde. 2 horas da tarde ele foi lá e colocou: Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo Bolsonaro está se esquivando do processo criminal
que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano, incrivelmente descarado, vindo de um homem que vem se esquivando do serviço, no caso Rumble, contra ele na Flórida há 7 meses. Porque há 7 meses os Estados Unidos tentam intimar o Moraes e não consegue. Mas aqui ele manda e desmanda na justiça, né? Ele faz o que quer. Até hoje, Moraes continua se esquivando da citação. A mais recente é que ele está pressionando o STJ, o Tribunal Brasileiro, que deveria autorizar a citação de Moraes, para não processar o pedido de citação dos Estados Unidos. O Martim de Luca já veio imediatamente defender o Eduardo Bolsonaro. Aí fala vocês, cadê? Né, que os Estados Unidos abandonou, e olha, e ele está compartilhando aqui vários influencers do jurídico, pessoas extremamente capacitadas, que colocou aqui, o Enio Viterbo colocou: o ministro Alexandre de Moraes mandou intimar Paulo Figueiredo por carta rogatória no inquérito tarifaço dos Estados Unidos. Obrigado por tentar seguir o devido processo legal. O problema é que isso mostra que antes ele violou o devido processo legal. No processo da tentativa de golpe em fevereiro de 2025. Você disse que Paulo Figueiredo morava em um lugar incerto e não sabido, no estrangeiro, e daí você entendia pela necessidade de intimação via edital. É a tentativa de acelerar o processo. Agora, em setembro de 2025, você diz que ele mora no mesmo lugar há mais de 10 anos e manda intimar por carta rogatória, mas o interessante é que o Paulo Figueiredo agora, ele mandou uma carta rogatória para o Eduardo Bolsonaro, ele mandou por edital. E o advogado do presidente Trump compartilhou aqui. Então a gente está vendo tudo isso aqui, ó. Notícias, notícias e mais notícias aqui. Aqui ele compartilhando a questão do Javier Milei. Os caras estão atentos a tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Esse é o fato. E aí quando vai o Xuxo pro lado de Inácio, senador americano, olha só. Lula não fala com Trump pessoalmente por covardia. Porque agora o Lula tentou, né, que ele, no desespero que ele está, falar que ele vai na Casa Branca, mas a Janja tem que ir junto. Eu tenho que levar a Janja comigo, porque é óbvio, o cara tá borrando de medo nas carçolas, né, vai precisar de uma pessoa para trocar as fraldas, né? Vai ter que trocar as fraldas lá, e a Janja é a cuidadora master dele. Só que isso aqui eles não estão esperando. O que seria isso? Vocês estão vendo essa imagem? Marolinha Vistos, uma semi-marola Magnitsky. Tem o caso Felipe Martins, mas o tsunami, eu estou falando aqui em vários vídeos, é a seção 301. É isso que vai dar um problemaço para esses elementos. E o Trump está ali, ó, na gaveta. Só esperando a hora certa de abrir a gaveta e tirar isso aqui da seção 301. E quando se fala em Felipe Martins, a Ana Paula, ela pontuou aqui. A Ana Paula mora nos Estados Unidos, ela tem várias pessoas que são fonte dela de notícia, né? Para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos e agem para proteger algum dos seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte. Oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso e estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará esses nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. Vocês têm noção do que ainda está por vir? Então quem está batendo na mesa? Esse centrãozinho aí de meia pataca, que estão achando que vão colocar alguém no lugar do presidente Bolsonaro. Meus amigos, eu garanto aqui para vocês, vai muita coisa acontecer. Se em uma semana tantas coisas acontecem, vocês têm noção daqui até lá no processo eleitoral? Os caras estão falando que o Bolsonaro foi abandonado. Na segunda-feira, a esposa do Xandão, na segunda-feira passada, tomou um Magnitsky.
Ontem eu mostrei aqui para vocês, os filhos estão prestes a tomar Magnitsky também. Isso porque o Trump e o Lula agora são melhores amigos. Estão vendo como eles se enganam? Vocês estão vendo como eles usam o povo? Olha aqui. No final de semana, o que aconteceu? O Tagliaferro, né, revelou a esposa do Moraes, tentou aí escapar das sanções aí, né, abriu um novo CNPJ, acho que vocês estão atentos aí por outros influencers que também acabou passando, né? Acho que vocês devem ter acompanhado. Estou pegando a notícia aqui para poder mostrar para vocês. Tentou trocar de CNPJ lá daquele escritório, mega escritório que ele tem lá, né, que tinha pelo menos, né, porcentagem dos filhos, não adiantou nada, porque o governo americano já está por dentro de tudo isso que aconteceu, já está todos cientes, né, que isso aí está acontecendo. O Moraes, para poder tentar escapar aí dessas sanções que ele acabou recebendo, não vai ter jeito. Lá com os americanos a coisa sempre é mais estreita. Estou pegando aqui porque, ó, a partir do momento que os caras tentam convencer a gente que esse sujeito é a esperança da direita, tá de brincadeira, né? Rafael, tá de brincadeira. Eles estão achando que a gente vai deixar de apoiar o presidente Bolsonaro. Viva o Aécio! O Aécio voltou! E agora, o ponto mais grave ainda, que eles acham que a gente é um bando de trouxa, que a gente vai apoiar Paulinho da Força Sindical. Tá de brincadeira, né, meus amigos? Mas tudo isso eles fazem para poder tentar manipular a opinião pública. Como a gente hoje tem prerrogativa, né, de saber exatamente, tintim por tintim, o que está acontecendo, e eles sabem que não conseguem mais enganar o povo, olha lá, consegui achar. Então fica muito difícil para eles, né? Mas olha só como o Bolsonaro está sendo esquecido. Os caras estão mapeando tudo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Novidades para vocês. Eles não querem parar, eles não querem perder a mamata. Viviane Barsi, esposa de Moraes, continua agindo. Bom, o que Viviane Barsi fez? Óbvio, com a orientação de Alexandre de Moraes, abrir uma nova empresa, um novo escritório de advocacia, um novo CNPJ, que foi inclusive incluído no dia 22 de setembro deste ano, ou seja, há poucos dias. É uma nova tentativa de burlar o sistema financeiro, de burlar as sanções que a eles foram aplicadas, para eles continuarem movimentando fortunas, continuar com cartão de crédito, continuar com conta bancária e se divertindo. Mas o povo e eu não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos continuar monitorando, nós vamos atrás. Hoje são 50 milhões de brasileiros fiscalizando você, Alexandre de Moraes. Não é um gabinete de fake news, não é o seu povinho que está em volta de você, não é você fiscalizando uma direita. Hoje é o Brasil fiscalizando você, é o Brasil atrás de você, e você vai aprender o que é justiça de verdade, você vai aprender o que é democracia. Nós não vamos aceitar. E isso aqui já está sendo informado para os Estados Unidos, para que seja feita mais uma sanção em cima dessa nova conta, dessa nova empresa e de tudo que você tentar movimentar financeiramente. Nós não vamos desistir. Você vai pagar por todos os erros que você cometeu e continua cometendo. Você e todos. Não, muita ameaça, tal, às vezes pode acabar complicando, porque a gente sabe, o ministro não tem limites, não tem como ele voltar atrás. Eu acredito, na minha opinião, que se desse, né, para voltar atrás, o Moraes já tinha voltado faz muito tempo, é que se transformou em bola de neve. Vocês querem saber o motivo? O Bolsonaro voltando para a presidência da República, tudo isso será passado a limpo. Vocês viram que no primeiro mandato do Trump, que aconteceu, a imprensa fazia todo aquele escárnio com o Trump, certo? Então, muitas vezes ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer tal coisa, tal. A partir do momento que ele volta, depois de todas aquelas injustiças que o presidente dos Estados Unidos passou, a partir do momento que ele volta com muito mais força.
Ninguém consegue segurar ele. Porque até está fazendo as coisas corretas. Aquilo que é certo. Porque muitas vezes, e eu sempre dou esse exemplo aqui para vocês, quem bate, esquece. Mas quem apanha, jamais esquece. Esse velho recado, essa parábola, podemos dizer, eu aprendi com duas pessoas. Uma foi o meu pai, outra foi o meu mestre de taekwondo, né? Querido professor, a gente tem muito projeto aí, a gente vai ter aqui no canal, meus amigos, 8º Dan na arte marcial. Falei assim, Fabiano, nunca se esqueça, bate, esquece, quem apanha jamais. E isso é um fato. Quem está passando por todas essas injustiças jamais vai esquecer. Agora quem bate tem a prerrogativa, não vai acontecer nada. Principalmente brasileiro, que acha que nunca vai acontecer nada. Principalmente nesse país, né? Sempre vamos lá dobrar a aposta. Eu não faria essa aposta com esse cara aqui, ó, que manda nesse país aqui. Nesse país. Isso aqui não é bravata. Isso aqui não é bravata. Não são bravateiros, que nem lá na China. Lá na China você vai lá, você vê aqueles monte de bomba, aqueles jipe, tanque e tal. Você não sabe se aquilo é verdade. Pode ser tudo um bando de carrinho de plástico tal, que visto por cima ali da imagem ou de lata, parece que, nossa, que armamento. Foi utilizada essa tática na Segunda Guerra. Dias antes da operação na Normandia, no dia D, na França. Hitler imaginava que o exército, as forças aliadas estavam todas lá na Inglaterra. Que o Patum, né? Patum, General Patum, um dos mais falados nos Estados Unidos, eles armaram um campo gigantesco com jipe, tanque, um monte de aparato militar. Então Hitler passou por cima e falou assim, não, tá tudo lá, e nem imaginava que estava chegando lá na Normandia. Às vezes, uma coisa que a gente vê pode não ser aquilo que a gente está vendo. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Maceta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.